Olá, meu aluno, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Michael Saracini, professor de matemática aqui do canal. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para não perder absolutamente nada do que está sendo postado aqui. Pessoal, a aula de hoje é continuidade lá da nossa série de aulas sobre geometria analítica. Bom, se você ainda não viu o vídeo de geometria analítica, foi o vídeo número 1 sobre localização de pontos no plano cartesiano e distância entre dois pontos. O link está aparecendo aqui na sua tela, você pode clicar nele e você será direcionado para lá. É um vídeo muito legal explicando sobre esse conteúdo. Para seguir esse conteúdo, hoje nós vamos falar sobre ponto médio de um segmento, tá? Então, fiquem atentos, mas antes, roda a vinheta. Galera, ponto médio. Nós temos aqui um segmento AB. Bom, o meu ponto A, ele é dado pela abscissa XA e pela minha ordenada YA. O meu ponto B, ele é dado pela minha abscissa XB e minha ordenada YB, que formam o nosso par ordenado, certo? Bom, e o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar aonde divide exatamente ao meio, né? Ao ponto médio desse segmento AB. Galerinha, pus aqui para vocês um exemplo genérico para a gente entender e daqui a pouco eu coloco um exemplo numérico, tranquilo? Bom, o meu XA, ele está localizado em relação à abscissa no ponto A. O meu YA está localizado em relação às ordenadas no ponto A. Galera, meu XB está localizado nas abscissas em relação ao ponto B e meu YB está localizado nas ordenadas no meu YB. Tranquilo? Aqui, ó, eixo Y, eixo X. Pessoal, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o ponto médio, ou seja, onde divide exatamente ao meio o nosso segmento AB. Para isso eu vou precisar da XM e YM. E como que se dá e como que eu localizo a partir então dessa disposição aqui do plano cartesiano? Existe uma fórmula que vai nos auxiliar a encontrar o ponto médio, tá? Em um segmento, e ele vai ser muito importante aí para exercícios de localização do ponto médio e de localização do baricentro de um triângulo, tá? Nós vamos falar sobre baricentro de um triângulo também, fique ligado. Bom, presta atenção. O meu XM, ele está localizado em relação ao ponto M na nossa abscissa. E o meu YM, ele está localizado em relação ao ponto M nas ordenadas. Galerinha, como que eu localizo isso? Presta atenção aqui, ó. Em relação à minha abscissa, o meu ponto X aqui, em relação à minha ordenada, meu Y. Vamos lá. O meu XM, meu XM e meu YM. Pessoal, meu XM ele vai dar então como? Ele vai ser a média aritmética do quê? Do valor do XA mais o XB, somo, divido por 2, encontro a média aritmética, eu vou encontrar o meu XM, que é o meu ponto central aqui desse segmento. Bom, o meu YA é da mesma forma. Presta atenção, vou somar o meu YA e meu YB, tá? Que é as minhas ordenadas, certo? E dividir por 2. Assim, eu vou encontrar o meu ponto médio em relação às abscissas e meu ponto médio em relação às ordenadas. Posto isso, eu encontro o par ordenado, que faz com que eu localize no plano cartesiano o ponto médio. Tranquilo? Partindo daí, vou dar um exemplo numérico para vocês entenderem melhor isso. Tranquilo? Galerinha, trouxe aqui para vocês o exemplo então numérico, tá? Sobre ponto médio. Bom, ele me deu aqui o segmento AB dado pelas coordenadas do ponto A, 2 e 1. Em relação à abscissa, o ponto A está localizado em 2. Em relação à ordenada, o ponto A está localizado em 1. E o nosso ponto B está localizado no ponto 4, 4. Abscissa 4 e ordenada também 4.
certo? Então eu tenho um segmento AB e ele quer que eu localize, né, o nosso ponto médio. Sabendo que o ponto médio é a média aritmética entre a soma das abscissas para encontrar o meu XM e a soma das ordenadas para encontrar o meu YM, eu vou ter que fazer o que então? Para eu realizar aqui, ó, essa média aritmética. Vamos lá. O meu ponto XM vai ser a soma das abscissas dividido por 2, ou seja, 2 e 4, 2 com 4 são 6, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, eu sei que é a mesma coisa do que 3. Então, eu já localizei o que? A minha abscissa do meu ponto médio, que será 3. Aqui em YM, eu tenho 1 e 4. 1 e 4 são 5. 5 sobre 2. 5 sobre 2, a gente sabe que não é uma fração de um número exato, né? Ou eu posso deixar da forma fracionária, ou eu posso simplificar em um número decimal, que vai ficar aqui, ó, 2,5. Pessoal, tem então aqui, ó, 3 e 2,5. Então 3 em relação às abscissas, ele vai estar aqui, ó, nessa direção, e 2,5 em relação às nossas ordenadas, ele vai estar mais ou menos aqui. Unindo isso aqui, ó, o nosso ponto médio vai estar mais ou menos aqui, ó. Nosso ponto médio desse exercício. Facinho? Tranquilo? Pessoal, agora a gente vai falar sobre baricentro de um triângulo. Se liga aí. Bom, pessoal, quando eu falo do baricentro de um triângulo, eu estou falando do ponto de intersecção das medianas. E quem são as medianas dentro de um triângulo? Bom, as medianas são segmentos, tá, que partem dos vértices desse triângulo e vai em direção oposta, tá? Nesse outro segmento aqui, ó, em relação a essa mediana 1 aqui, ela vai aqui do ponto C, oposta nesse segmento AB e o divide exatamente ao meio, tá? Aqui no ponto médio. Tranquilo? Bom, e para eu encontrar o baricentro aqui desse triângulo, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar essa formulazinha aqui. Para eu encontrar o valor das abscissas, eu vou somar as abscissas dos 3 pontos e dividir por 3. Ou seja, eu estou encontrando a média aritmética de todos os pontos para encontrar o valor do nosso baricentro. E o que eu faço aqui para encontrar o valor da nossa ordenada, tá? Do nosso ponto G, que é o baricentro desse triângulo. Eu vou somar as ordenadas dos 3 pontos, tá? E dividir por 3, encontrando assim a média aritmética. Posto isso, eu encontro então o paraordenado, onde o nosso baricentro, que é esse ponto de intersecção das medianas, está localizado. Vou colocar um exemplo aqui na lousa a partir de um texto e aí a gente vai aplicar a formulazinha e vai comprovar graficamente. Vamos lá? Galerinha, trouxe aqui um exemplo numérico para calcularmos o baricentro de um triângulo. Galera, o exemplo diz o seguinte: qual a coordenada do baricentro do triângulo ABC? E aí ele dá para nós, aqui ó, os pontos A, B e C, sendo que a coordenada do ponto A é 5 e 6, coordenada do ponto B 5 e 9 e coordenada do ponto C 2 e 3. Galera, para eu encontrar a coordenada do baricentro que eu chamei de G, eu tenho que fazer o quê? Em relação às abscissas, vou fazer a média aritmética somando o valor das abscissas de todos os pontos e dividindo aqui por 3, tá? Mesma coisa em relação aqui às ordenadas. Vou somar as ordenadas do ponto e dividir por 3. Galera, vamos lá. XA vale 5. 5 mais. XB, 5. E XC, 2. Posto isso, vamos lá no Y. YA, 6. YB, 9. E YC, 3. Galera, 5 com 5, 10 com 2, 12. 12 dividido por 3, 4. Aqui, ó, 6 com 9 com 3, 18. 18 dividido por 3, 6. Assim, nós encontramos então que a coordenada do baricentro desse triângulo aqui, que nós chamamos de G,
é dado por 4 em relação à abscissa e dada por 6 em relação às ordenadas. Agora eu vou mostrar graficamente como que ficaria esse triângulo e esse baricentro. Pessoal, coloquei aqui para vocês então a exemplificação gráfica, tá? Desse exercício. Localizei aqui, ó, no plano cartesiano os pontos A, B e C. Tracei as medianas desse triângulo, localizando aqui o nosso ponto G. Vamos verificar que a abscissa do ponto G está em 4 e a ordenada está em 6. Exatamente de acordo aqui, ó, com o par ordenado que nós obtivemos aplicando o quê? A nossa média aritmética aqui das nossas abscissas e das nossas ordenadas. Comprovando então a relação entre a média aritmética e a nossa representação gráfica aqui em relação ao baricentro desse triângulo. Galera, a aula de hoje fica por aqui. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem uma lista de exercícios para vocês praticarem os conhecimentos que vocês adquiriram nessa videoaula. Espero poder ajudar. Aqui também está aparecendo aqui, ó, o meu Instagram. Vocês podem me seguir, podem me mandar mensagem que eu tento responder o mais breve possível. Até a próxima. Beijos!